Pastor Daniel, existe uma cortina, e essa cortina ela separa o mundo físico que nós estamos vivendo de um plano espiritual. Nós podemos ver isso, né, na vida de Daniel. Aconteceu assim. Daniel, ele orou 21 dias, 3 semanas ele perseverou num propósito, e de repente, no 21º dia, ele pôde, essa cortina que separa o plano físico do mundo espiritual se abriu e ele viu um anjo do Senhor. Ele viu um anjo Gabriel, um anjo mensageiro, e quando ele viu o anjo falou com ele. Então a gente, lendo toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, nós vimos e conseguimos compreender que existe um mundo invisível ao qual não podemos ver, que é o mundo espiritual. E nesse mundo existem seres diabólicos, demoníacos, lutando contra as famílias, as pessoas. Isso é fato. Agora, a pergunta que eu faço para o senhor: como saber que eu estou... Como que eu sei que eu estou sofrendo um ataque espiritual? Como que eu sei que os demônios estão lutando contra a minha vida? Olha, os sintomas mais clássicos é angústia, insônia, roubo de sono, medo, irritação, pesadelos, calafrio de noite, a sensação que tem alguém dentro do quarto, esfriamento espiritual, é também um sintoma de ataque maligno, sono exagerado, a pessoa está de dia com sono, aí vai dormir de noite, aí não consegue dormir. Então, roubos também, roubos constantes, dinheiro que some, coisas que vão acontecendo que a pessoa percebe, estou sendo roubado, eu não sei o que está acontecendo. Ou também se sentir sugado. Existe um espírito que suga as energias, que suga a mente, a pessoa se sente sugada. Então, uma atuação também de ataques malignos, ou pensamentos ruins, também sintoma de ataque maligno, dor de cabeça, enxaqueca, a pessoa vai no médico, faz todos os exames e não consegue descobrir qual o problema. Outro também clássico, os sintomas, dores no corpo. A pessoa sente dores no corpo e não sabe o que está acontecendo, faz todo tipo de exame, mas não entende por que essas dores. Então, são sintomas de ataque maligno. E muitas vezes, pelo fato de nós não conhecermos o poder de Deus, a gente luta na força do braço, e entuxa de remédios, mas nós temos que discernir os ataques do inimigo para a gente orar, usar as armas espirituais para sermos livres. Quando alguém vai receber, está perto de receber uma promoção, uma vitória, uma resposta de Deus, o inimigo sabe, né? Porque o diabo sabia que o principado, né, o príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia, um demônio, uma potestade, sabia que Gabriel estava vindo em direção a Daniel para entregar para ele uma resposta. E aí ele sabe, então, pode se caracterizar um sinal de briga, de luta espiritual, de batalha espiritual, uma pessoa que ela dorme bem, e no outro dia ela acorda ruim, ela acorda com um humor para baixo, né? Ela passa o dia todo ali angustiada, sem nenhum motivo aparente, né? Passa o dia todo perturbada, começa a acontecer algumas coisas dentro de casa, né? Essa pessoa começa a sentir, como o senhor disse, dores de cabeça, dores pelo corpo. Isso pode sinalizar de que algo grande está vindo para a vida dessa pessoa, e o reino das trevas, para impossibilitar essa pessoa de receber essa vitória, para que ela pare, para que ela desanime, para que ela murmure, então o diabo comece a lutar contra essa pessoa, se caracteriza? Com certeza. A nossa luta, como diz a palavra do Senhor, não é contra carne, contra sangue, sim contra forças malignas. E a função deles é roubar, matar e destruir. Por isso, com a palavra do Senhor, Jesus nos exorta, Mateus 11:12,
o reino de Deus é tomado com esforço, com violência, com garra, com determinação. Os que se esforçam, os que agem com determinação se apoderam do reino. Como nós vimos o caso de Daniel, ele poderia desanimar e falar, Deus não quer responder, mas ele ficou perseverando 21 dias. E quando veio o anjo Gabriel, o anjo deixou bem claro, por causa da tua oração perseverante, Deus mandou reforço angelical para que o viesse até você, mas Deus mandou Miguel para abrir o caminho e eu cheguei até você. Então, existe resistência para que as nossas bênçãos não cheguem. Então, se a gente parar de orar, esmorecer na oração, nós seremos roubados. Então, existe resistência espiritual para que as nossas bênçãos não cheguem, não haja resposta aos nossos clamores pela nossa casa, pela nossa família. Então, o inimigo vai tentar de todo jeito impedir que a nossa oração chegue até ao trono de Deus. Mas entenda uma grande verdade, Deus ouve, Deus está com as mãos estendidas, mas o Senhor deixa bem claro, o reino de Deus é tomado com esforço, com violência, com perseverança. Então, nós temos que ser uma igreja aguerrida que luta até obter a vitória do Senhor. Então, eu creio que existe essa batalha espiritual para que a gente não receba aquilo que Deus tem para nós. Então, eu entendo que tudo tem que pagar um preço. A salvação é de graça, é pela fé, você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Mas para você conquistar as bênçãos do reino, você tem que se esforçar, você tem que pagar o preço, sair da zona de conforto, entrar na batalha de oração e orar as promessas de Deus, porque a melhor oração, a oração mais eficaz, quando nós oramos as promessas de Deus e orar até Deus entregar nossa vitória, como em Lucas capítulo 18, verso 1 até o 7, da viúva que ela importunou o juiz, que era corrupto, um juiz ladrão, um juiz sem escrúpulo, mas ela importunou, julga a minha causa, porque estou sendo roubada, estou sendo espoliada pelo meu adversário, e ela batia na porta do juiz. E o Senhor fala dessa parábola do dever de orar sempre e orar sem esmorecer. E o verso 7, quando ela obtém a vitória, a Bíblia fala assim, Lucas capítulo 18, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado. Então, Jesus, ele nos ensina que nós devemos ser obstinados na oração até recebermos a bênção no nome de Cristo Jesus, porque Deus quer nos abençoar, mas existe essa resistência espiritual. É verdade. Então quer dizer o seguinte, se eu perseverar, mesmo diante... Uma pessoa, por exemplo, tem várias perguntas, já nós vamos responder as perguntas aqui do Chiquinho, de outros irmãos, mas, por exemplo, a pessoa ela é uma pessoa animada, ela é uma pessoa que ela tem vigor, força, tem prazer em cuidar da sua casa, cuidar dos filhos, mas aí, de repente, ela acorda naquele esmurecimento, uma fadiga, e ela percebe que não é algo normal, porque ela não é assim. Ela é uma pessoa que tem um bom vigor, ela é uma pessoa que tem boa força, tem boa disposição, mas aquele dia ela acordou assim ruim, acordou amuada, a vontade é de ficar deitado somente, não consegue ter aquela disposição. Batalha espiritual. Batalha espiritual porque o diabo sabe que essa pessoa está muito perto de receber algo muito maior de Deus para a vida dela. Não é assim, meu pastor? Eu sempre brinco que o diabo é trombeteiro das bênçãos. Quando Deus está para entregar algo nas nossas mãos, o inimigo ele vai tentar se levantar para nos desanimar. Por isso a gente tem que ser obstinado. Quando sentir qualquer sintoma, opressão, irritação, eu quando sinto irritação, aí para mim não magoar minha esposa, meu filho, porque eu estou sentindo esse ataque de opressão maligna, eu entro no meu quarto, que eu chamo quarto de guerra,
e lá eu entro numa batalha repreendendo, eu entro em oração em línguas, repreendendo toda a seta, toda a opressão que eu estou sentindo naquele momento, e aí passa aquele momento de oração, aí estou sentindo a paz, a tranquilidade, porque aquela seta maligna caiu por terra, aí eu vejo logo a vitória, alguma bênção que naquela semana Deus libera, mas o diabo tentou impedir a minha bênção, me levando a ficar magoado com a esposa, brigar com a esposa, brigar com o filho. Então a gente tem que discernir as atuações malignas que tentam nos tirar do foco, tirar-nos do centro e nos deixar oprimido. Então a gente tem que entender que a nossa luta espiritual e a gente não pode deixar para amanhã, tem que discernir o que você não está bem, está sentindo opressão, sono, dispersão na mente, sugado, entra no quarto e ore em concordância, como está escrito, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto Deus te abençoará. Então, nós temos que ser aguerridos e não dar lugar ao diabo, e quando ele vier, nós temos que agir com autoridade para botar ele para correr, sujeitai-vos a Deus, mas resistir o diabo, e ele tem que fugir de nós. Então, é muito importante a gente ser proativo e não ficar na retaguarda ou ficar na defensiva. Não, a melhor arma contra a defesa é o ataque, é reagir. Então, de fato, o mundo espiritual, ele existe, ele está aí. Ele está aí para fazer você pecar, para fazer você sair do seu propósito, para fazer com que você não alcance aquela bênção, aquela vitória, né? Usa pessoas, talvez até o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, um amigo próximo, para fazer você perder a sua bênção. E eu quero fazer aqui abrir só um parênteses aqui para me falar isso, é muito importante, mas antes eu agradecer aqui a Gianex Aime, teve um sonho com arrebatamento da igreja, na mesma noite a esposa também teve, né? Isso, está perguntando se é uma coincidência. Não, isso aí é Deus te alertando que realmente estamos próximos de voltarmos para casa. Amém. Olha, escuta aí, com muita atenção isso que eu vou falar aqui. Eu quero falar sobre um alerta. E eu oro a Deus para que, de fato, você preste atenção e entenda o que eu vou te falar aqui, pois será isso que fará você ou ficar dando voltas no deserto sem sair do lugar ou conquistar de vez a tua terra prometida. Nós estamos vivendo, pastor Daniel, uma época de uma guerra tremenda no mundo espiritual. E por você ter um chamado muito especial, cabe a nós, eu, pastor Daniel, como servo de Deus em sua vida, te alertar sobre isso. Você entra em uma casa por qualquer lugar? Não. Nós entramos em uma casa pela porta, tá certo? O inimigo, ele vê você como uma casa, e a sua casa tem uma porta que ele está mirando. Se os demônios forem entrar em um corpo, eles terão que fazê-lo através dos pontos de entrada, que é as portas. E eu quero que você preste muita atenção no que hoje eu vou te falar, pois eu vou te revelar aqui agora qual a principal porta de entrada do inimigo em nossas vidas. Eu também vou te dar uma direção, eu e o pastor Daniel, para que você proteja essa porta de entrada. Mas você precisa entender algo antes. Não há comissão, não há chamado que não sofra oposição. Todo grande chamado enfrentará grandes oposições. E você que está me assistindo agora tem um grande chamado. Não é por acaso que você está nessa live. Deus sabe com quem fala, a hora que fala e até quem usa para falar. Portanto, isso, não duvide, é para você sim. Não pense que você é uma pessoa comum. Você é incomum. Você foi destinado para grandes coisas na sua vida. O lugar onde você está não pode determinar o lugar para onde Deus te levará. O inimigo, ele está lutando tão bravamente contra você, não é pelo lugar que você está, não, mas para impedir você de chegar até onde Deus quer te levar. Quando Moisés ele foi chamado para libertar os israelitas, ele encontrou uma grande oposição por parte do faraó. Quando Jesus nasceu nesse mundo para salvar a humanidade, Herodes ordenou a matança de todas as crianças, na tentativa de eliminar o Salvador.
O grande chamado que começou em Jesus, como Salvador desse mundo, encontrou, então, o mais alto tipo de resistência. E ouça, o seu chamado, não tenha dúvida, encontrará também uma resistência muito grande, uma resistência feroz. E o fato de você orar conosco nessa live, você não imagina a diferença e a importância que está fazendo em sua vida. Se não existir oração, meu irmão, não tem como vencermos essa guerra feroz e invisível. Entenda, sem o poder de Deus, você não cumprirá o seu chamado. E sabe, o que mais está preocupando o inimigo? É o fato de você estar muito perto de receber uma bênção tremenda da parte de Deus, uma vitória que te levará a um novo nível no seu destino. Não pense que você sabe tudo. Você descobrirá que muitas coisas contra as quais você está lutando são demoníacas. São demoníacos por natureza. Há um mundo invisível fora desse. Nesse mundo invisível, há anjos, demônios, anjos caídos, criaturas híbridas, né? Tronos, domínios, principados. E um dos sintomas da presença demoníaca é a oposição. É por isso que você precisa brindar a principal porta de entrada do inimigo, que são os nossos ouvidos. O ouvido é a porta mais importante através da qual a imaginação dos demônios é lançada na nossa mente. Verdade. Jesus, ele nos advertiu para termos cuidado com o que permitirmos entrar pelos nossos ouvidos. Lá em Marcos 4:24, ele diz o seguinte: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Ao ouvir coisas erradas, as ideias, as imaginações de Satanás são lançadas na mente. O que o diabo mais quer é capturar a sua mente, enchê-las de pensamentos que provoquem depressão, medo, preocupação, ansiedade. E se ele conseguir isso, meu irmão, ele vai roubar a sua paz. E a paz o que é? É a nossa posição de poder. Do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, as sementes, os pensamentos que criam raízes na nossa mente entram pelos nossos ouvidos. Se o ouvido é, portanto, um portal de entrada de demônios, é por isso que Jesus, ele nos ensinou, cuidado com o que você ouve. Para entender melhor isso, para você entender como o diabo pode entrar na sua vida, a gente tem que aprender com Adão e Eva. Como Satanás se envolveu com dois seres humanos perfeitos, que estavam ali felizes e juntos, unidos. Satanás falou com eles e tentou levá-los ao pecado. Assim que eles pecaram e desobedeceram a Deus, Satanás passou a fazer parte da vida deles. O pecado é ceder ao diabo, é dizer sim para ele, fazendo dele um tipo de chefe ou comandante dos seus pensamentos. Satanás então entrou na vida da raça humana, falando com Eva e a fazendo imaginar algo maravilhoso, como de repente ser igual a Deus. E ela então se decidiu ceder pela pressão que a serpente fez para ela. E ela pensou que as coisas que Satanás prometeu aconteceria para ela. Ela pensou que ela teria algo mais agradável do que ela já tinha. Mas Satanás não cumpriu nada, nenhuma de suas promessas. Escuta isso. Deus fez nós abordarmos esse tema hoje para que você tomasse muito cuidado com o que você ouve. Por favor, não pense que você é mais forte ou melhor do que Eva. Por isso, fique sempre alerta sobre tudo que você ouve e aprenda. Aprenda rapidamente a identificar se aquilo criou um pensamento que está edificando você ou te enfraquecendo, te levantando ou te derrubando. Agora ouça isso aqui, eu já vou passar para o pastor. Sabe como nasce a depressão, a síndrome do pânico, a preocupação? É do fato da pessoa ficar arruinando aquelas mentiras por tempo demais dentro da mente dela, alimentando aquilo. Escuta isso. Pare agora com isso. Pare de ficar com essa mania. Eu estou falando com você que está me ouvindo agora. Pare de ficar com essa mania. Esse pensamento perdido. Pensando sobre o quê? Sobre a vida? Querendo respostas para perguntas que simplesmente não possuem respostas. Tentando encontrar caminhos que você só vai encontrar caminhando, seguindo. Por favor, gente, ouça com atenção. Quando eu vejo alguém que não conversa com as pessoas, pastor Daniel, quando eu vejo alguém que fica sempre ali amuado, sabe, assim no canto, preso em seus pensamentos, quando eu vejo alguém que não compartilha das suas emoções, não fala do que vai no seu coração, eu rapidamente oro por essa pessoa. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, irmãos que me assistem? Porque na maioria das vezes,
Esse é um processo doentio. Esse processo prende a pessoa, coloca ela num cativeiro de pensamentos obscuros. Às vezes eu até fico desconfortável, sabe? Com pessoas que são indevidamente silenciosas. Escute, se você é uma pessoa calada, temperamental, se você se angustia sem uma razão real, se o seu humor, se o seu estado de espírito também oscila sem um motivo real, fique atento, pois é sinal que o inimigo te aprisionou a mentiras e a pensamentos diabólicos. E eu quero que você agora preste muita atenção, pois nós vamos, neste momento, revelar de que forma e de que maneira, na verdade, 2 poderosos escudos para você usar e bloquear os truques do diabo. Mas antes, eu quero passar para o pastor Daniel. Pastor Daniel, tudo que eu falei aqui, de fato é real. O diabo tem portas para entrar na vida da pessoa, e se ela abrir essa porta, o diabo pode entrar de maneira que pode até levá-la ao suicídio, pastor Daniel. Com certeza. Hoje até eu compartilhei no Monte, trazendo uma palavra, uma live, falando daquele momento que Davi ele vai para o Vale de Elá. E chegando no Vale de Elá, levando comida para os seus irmãos, ele se depara diante de um gigante que afronta o exército de Israel por 40 dias. E não houve um para enfrentar. E o mais interessante é que Davi, ele se coloca na brecha para enfrentar o gigante Golias, porque ele entendeu, Deus me trouxe aqui, não é só para trazer alimento para os meus irmãos, Deus me trouxe aqui para se colocar na brecha, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque não há um para se colocar na brecha. E olha, antes de Davi enfrentar o Golias, ele teve que enfrentar o seu irmão Eliabe, que o acusa, você é irresponsável, Davi, como é que você deixa as poucas ovelhas do nosso pai para vir aqui ridicularizar a gente? Então, Davi, ele enfrenta alguém da família que se coloca para o acusar. Agora, Davi se depara diante de Saul, e Saul fala, escuta, Davi, você quer enfrentar esse gigante? Você é um menino, você não é nada. Então, olha como o diabo levanta pessoas para nos desprezar, agir na nossa alma, tentar oprimir nossa alma. Você vê palavras pode paralisar o nosso potencial, pode nos impedir de enfrentar os problemas. Então a gente percebe o Eliabe, o irmão mais velho de Davi, que era uma autoridade de Davi, por ser irmão mais velho, chama de irresponsável e ainda o acusa Davi, mas Davi estava escudado nas promessas de Deus. E Davi entendeu, Deus tem um propósito nesse vale de Elá, que significa vale da sombra da morte. E Saul tenta menosprezar, escuta, você é um menino, quem é você para enfrentar esse gigante? E Davi, ele rebate aquela intimidação com as promessas de Deus, tudo que Deus já fez na vida dele. Então é muito importante quando a gente passa por luta, Lamentação 3:21, traga à memória tudo aquilo que pode trazer esperança. Quando você se deparar diante de gigantes, diante de obstáculo, traga à memória tudo que Deus já fez na sua vida. E Davi conta, eu já matei urso, já matei leão, e esse gigante vou detonar. Vocês ficam em paz, porque este homem, esse gigante vai tombar, porque afrontou o meu Deus. E Davi se coloca na brecha. E olha que coisa interessante. Davi, quando vai enfrentar o gigante Golias, ele enfrenta nos 3 níveis. Nível físico, o tamanho do gigante quase 3 metros, 6 côvados e 1 palmo, dá 2,95 metros. Ele enfrenta também no nível emocional, porque o gigante fala, seu pirralho, seu moleque, não tinha um homem para lutar comigo, mandaram um garoto para ridicularizar. E Davi, se tivesse uma alma com problema, ele ia ficar acuado, ia fugir da batalha. Então, o terceiro nível, a batalha é espiritual. O gigante fala assim, eu te amaldiçoo, seu moleque, pelos meus deuses, deuses dos filisteus. E Davi, ele rebate,
com a palavra, ele replica. Você vem com espada, você vem com escudo, você vem com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor, Deus dos exércitos, e hoje você vai tombar, eu vou cortar a tua cabeça. E Davi tinha o quê? Pedrinhas, 5 pedrinhas ele escolheu. Como é que pedrinha vai cortar a cabeça? Eu sei de uma coisa, quando você enfrenta, é Deus que vai operacionalizar, é Deus que vai agir. E quando jogou a pedrinha, caiu, ele cravou na testa, ele caiu tonto, e Davi não ficou comemorando a vitória, não. Ele só comemorou a vitória quando pegou a espada do Golias e cortou a cabeça, e levantou a cabeça do Golias e disse para todo o povo de Israel: aqui está o homem que afrontou o exército do Deus vivo. Então, eu quero dizer para você que está me vendo, você tem o Espírito Santo, você recebeu a unção, e a unção te capacita. A unção do Espírito Santo de Deus leva você a se colocar na brecha. Ora, Golias é transição para algo maior. Davi entendeu: aleluia, eu vou deixar de ser pastorzinho de ovelha e vou me tornar um oficial do exército de Israel. Então, o gigante, amados, é só um trampolim para algo grande que Deus tem para nós. Porque Davi entendia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então, é Deus que nos respalda. Por isso, pastor, o grande segredo para a gente enfrentar qualquer batalha, primeiro passo, arrependimento. Arrependimento, porque se a gente vai contra o inimigo com pecados, com mágoa, ressentimento, o inimigo nos atinge lá na alma, porque ele vai lançar acusação. Quem é você para vir contra mim? Você está magoado com fulano, com Beltrano, com seu sogro, com a sua sogra, com teu genro, com a tua nora. Então o inimigo já manieta a gente. Então nós aleluia, é verdade. O nosso arrependimento. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, fala assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Então, o que aconteceu? Deus transformou a maldição em bênção, porque um garoto, um improvável, se colocou na brecha. E Deus é especialista em pegar as coisas que não são para confundir as que são. Porque a unção que Davi recebeu, ele valorizou. Porque a unção que o Senhor deu é para pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. Então, entenda, 1 João 4,4, maior aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós podemos entrar na sala do trono com ousadia e pedir pela vitória do Senhor e enfrentar o inimigo, porque as portas do inferno não prevalecerá contra o cristão cheio do Espírito Santo. Meu pastor, eu estou todo arrepiado aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Amém. E eu tenho agora uma direção muito forte para dar para essas quase 2.000 pessoas que estão conosco. Glória a Deus. Antes de te dar essa direção, a gente não pode ser egoísta em querer guardar isso para a gente. Você precisa ser um agente de Cristo agora. Como, pastor, eu faço isso? Como eu alcanço mais pessoas? Deixando o seu like. Você fecha o chat, deixa o like e volta para o chat. E quando terminar a live, você envia o link dessa live para a sua família e para os amigos que você quer abençoar através dessa live, tá bom? Faça isso agora, porque o teu like é muito importante para que essa live ela suba e alcance outras pessoas. O teu like é você dizendo para o YouTube que é um bom conteúdo. Amém? Amém. Glória a Deus. Como o pastor estava dizendo, pastor, poxa, que palavra abençoada. Poderia terminar a live agora que eu estou abençoado com essa palavra. Mas, às vezes, a gente não pode esperar que venha de fora a afronta. Às vezes, alguém da sua família olha para você e fala, poxa, você não vai conseguir. Olha, você não tem a formação necessária, você já passou da idade, não vai dar certo isso. Aí você tem que olhar para essa pessoa com todo respeito e dizer para ela, olha, não me interessa o que você acha, eu e Deus somos a maioria. Amém. E ele me chamou para esse propósito e eu vou conseguir chegar lá em nome de Jesus. Então, pastor, eu quero continuar aqui, dar uma direção para a pessoa, para aprender a brindar essas portas de entrada.
O primeiro escudo que você precisa ter é a fé. Você não pode parar de ter fé. Então você bloqueará os ataques do inferno. Agora, não ter fé abre uma brecha na sua armadura e permite demônios da pobreza em sua vida. Exercitar a fé libera prosperidade e bloqueia a pobreza. Não ter fé abre uma brecha na armadura e permite demônios da doença em sua vida, mas exercitar a fé te fortalece fisicamente, espiritualmente. Não ter fé abre brecha nas armaduras e permite demônios de dificuldades na sua vida. Exercitar a fé abre porta para que seus desejos sejam atendidos. Não ter fé abre brecha na armadura e permite que demônios de grandes problemas, de montanhas e montanhas enormes permaneçam em sua vida. Agora, exercitar a fé move montanhas e bloqueia as atividades de demônios e de problemas insuperáveis. Esse é o primeiro escudo. Agora, o segundo escudo que você precisa ter é a oração. Orar sempre irá bloquear os ataques do inimigo. Ore sempre, pois assim você bloqueará os ataques do diabo. Não orar sempre abre uma brecha na sua armadura e permite que espíritos perversos em lugares altos trabalhem contra você e se oponham contra a sua missão. Não orar sempre abre uma brecha em sua armadura e permite que os espíritos perversos nos lugares altos roubem a sua compreensão. Não orar sempre abre mais uma brecha na armadura e permite que esses demônios, eles roubem a sua força e o seu ânimo. Não orar sempre abre brecha na armadura e permite que espíritos demoníacos em lugares altos venham para roubar a sua paz. Não orar sempre abre brecha na sua armadura e permite que espíritos malignos de confusão, de falta de concentração, de falta de foco. Por isso, ouça, é muito importante você orar. Você pode, nesse exato instante, enfrentando dificuldades, provações, momentos complicados, mas não deixe de ter fé e nem de orar. É verdade. Pois assim você manterá a sua mente na direção certa. Você assim irá manter o seu lado emocional equilibrado e manterá a sua armadura completa e estará brindado, né, contra os ataques do inimigo. Amém? Com certeza. Pastor, vamos falar um pouco sobre ataque espiritual no mundo físico. Quando eu era solteiro, faltando alguns meses apenas para me casar, eu estava deitado na cama do meu quarto, na casa dos meus pais ainda, e eu acordei durante a madrugada. Quando eu acordei, eu vi, então nós vamos falar do mundo espiritual, no plano físico, porque eu vi com os meus olhos carnais um homem, ele estava no batente da porta do meu quarto, escorado assim, olhando para mim. E eu vi aquele homem e eu fiquei curioso, porque até naquele momento eu pensava que seria alguém mesmo que estivesse ali. E aí, eu olhei para aquele homem, tentando discernir quem era, e aí eu não conseguia discernir, de repente eu fui tentar me mexer para perguntar quem era, e eu não consegui. Era como se eu tivesse travado na cama, sabe? Foi uma sensação horrível. E aquele homem, ele veio em uma velocidade muito rápida, como um vulto. Ele já não estava mais no batente, ele já estava do lado da minha cama. Isso eu vi com os meus olhos. E então, naquele momento, eu tive discernimento que aquilo era um demônio, era algo espiritual. E aí eu quis gritar o meu pai, quis gritar a minha mãe, eu quis pedir ajuda naquele momento. E eu não conseguia gritar, minha boca estava travada, os meus braços estavam travados, minhas pernas, a única coisa que eu conseguia mexer eram os meus olhos e a minha cabeça. Mas eu não conseguia falar, eu não conseguia me mover, não conseguia fazer nada disso. E aí, eu naquele momento percebi que era um ataque do diabo quando aquele homem levantou as suas mãos e ele veio para como se fosse me matar, me enforcar, tirar a minha vida. Naquele momento, dentro do meu ser, eu clamei o poderoso nome de Jesus. Eu disse, o meu Senhor, o meu Jesus te repreenda.
Em nome de Jesus, eu repreendo toda a força satânica. Era a primeira vez que eu estava vivendo aquilo, eu não sabia como lidar com aquilo. E quando ele estava vindo para colocar as mãos, que eu clamei o nome de Jesus, ele virou uma fumaça negra e desapareceu. Quando ele desapareceu, eu consegui me mexer, eu respirava, e eu suava muito, e eu chorava, e eu comecei a gritar, meu pai veio, minha mãe veio, eu expliquei o que aconteceu, eles oraram comigo, e minha mãe disse, isso é o diabo que te visitou, o diabo não está feliz com a união que Deus está estabelecendo na sua vida. O diabo, ele enxerga lá na frente, ele sabe do futuro que Deus tem para você. Ele sabe do que Deus tem para você, ele quer matar você. E ele veio te visitar essa noite. E o senhor, como é uma pessoa que tem bastante experiência no mundo espiritual nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o senhor, o que pode ser isso? Alguns estão dizendo aqui paralisia do sono, que existem demônios que fazem isso. Isso é real? Isso pode acontecer? Realmente foi algo espiritual que me atingiu? Com certeza, forças espirituais da maldade que vieram com atuação, com esse propósito, matar mesmo, oprimir a sua vida. Então, existe mesmo forças espirituais da maldade que tentam tirar nossa paz, tirar nosso sono, e lançam pesadelos, lançam angústia, e se a gente não reagir, o que acontece? A gente vai sendo gradativamente envolvido por aquela opressão, medo, insegurança, e vai chegar um momento que você está com pânico. Então, nós temos que reagir. Por isso, é muito importante, eu sempre falo, numa briga de dois cachorros, se um se alimentar um mês direitinho, normalmente, e outro ficar um mês sem comer, quem que vai vencer na batalha? Vai vencer o que está alimentado. Então, a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso fala de Efésios capítulo também 5, verso 18, nós devemos estar sempre cheios do Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida de meditação da palavra, e tendo hábito de jejuar, porque jejuar não é questão de opção, é batalha espiritual, nós temos que jejuar, e jejuar é para mortificar nossa carne, nos leva a um nível de consagração. Então é muito importante, porque quando chegar o dia mau, esse levante de Satanás, você terá poder, autoridade para repreender. Davi passou um bom tempo, ele foi ungido para ser futuro rei de Israel, e passou um bom tempo que ele fora ungido pelo profeta Samuel, mas quando chegou um momento que ele não esperava, aquele episódio de enfrentar o gigante Golias, ele não ficou conjecturando, puxa, será que eu estou em pecado? Será que eu estou preparado? E Davi estava preparado, porque ele vivia constantemente em adoração, em louvor, em oração, jejum, em consagração, e quando ele chegou naquele momento, ele estava habilitado, preparado para se colocar na brecha, e o resultado, Deus deu a vitória. Então, é muito importante a gente estar sempre alimentado, o nosso espírito, para que quando chegar essa oposição... Gente, olha, é muito sério. Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus estava em consagração, em jejum. O próprio Satanás se levantou no final do jejum de Jesus. Por quê? Porque no final Jesus estava fragilizado, ele estava sozinho, ele estava naquele momento como homem, 100% homem, abriu mão dos atributos de Deus, ele estava sentindo a carência. Então Satanás, ele veio com proposta, ele veio questionar o cuidado de Deus, ele veio questionar o amor de Deus, mas Jesus respondeu com a palavra, Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. E o inimigo só foi embora quando Jesus, ele teve aquele momento de confronto e ele venceu com a palavra e com renúncia. Aí os anjos vieram e serviram Jesus, porque aí terminou os 40 dias de jejum, os anjos vieram trazer alimento e conforto para Jesus, mas Jesus teve um confronto seríssimo. Então, gente, se o próprio Filho de Deus teve um confronto com demônios, imagina, nós vamos ter, mas temos que estar preparados
cheio do Espírito Santo, para botar ele para correr. A Bíblia fala obedecei a Deus. Sujeitai-vos a Deus significa obedecei a Deus. E resistiu o diabo, não é demônio calça curta, não. Resistiu o maioral. E ele fugirá de vós, sabe por quê? Nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é menos Deus que o Pai, não é menos Deus que o Filho, é o mesmo Deus da mesma essência que nos dá poder, autoridade para dizer Satanás, recua Aleluia. no nome de Jesus. E a Bíblia fala que o inimigo vai recuar, vai retroceder. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que está nas nossas vidas, que nos dá esse poder para ligar e para desligar, para proibir e para permitir. Então, nós temos essa chave de autoridade que Jesus nos entregou. Verdade. Pastor, eu estou vendo aqui no chat, muita gente passou por algo semelhante ao que eu passei. Muita gente viveu isso. Teve uma pessoa que escreveu que acordou com um lençol envolto no pescoço. Outra aqui, ó, essa mulher mesmo disse que sentiu isso, ela sentia as mãos da pessoa no pescoço dela, como se estivesse enforcando ela, entende? Então, não tem como a gente falar aqui que isso é algo natural, que isso aqui comprova pelas centenas de pessoas que estão testificando a mesma coisa que que eu passei, que isso é algo real. O mundo espiritual existe. E o diabo, ele não está fazendo isso com você à toa. Sabe por que ele faz isso? Porque você nasceu para reinar. Deus colocou em você uma coroa de justiça. E o diabo quer tirar isso de você. É porque você é alguém incomum. Você não é igual às outras pessoas no meio da multidão. Não, Deus te chamou para ser diferente. Amém. Você nasceu para um chamado, para um propósito. É por isso que você é alvo disso. Amém. Só que me chamou a atenção aqui a irmã Keila Matos. Eu quero agradecer em nome da Keila Matos, o Leandro, que mandou um superchat, a irmã Maria, vários outros, mas a gente estava no meio de um raciocínio, não dá para quebrar o raciocínio para agradecer os irmãos, né? Mas a irmã Keila está dizendo, ó, ontem o meu marido chegou bêbado em casa e me afrontou, e disse que a minha oração por ele nunca ia fazer efeito. Ela chorou muito, mas logo ela entendeu que não era o esposo dela ali, que era uma ação das trevas. O que o senhor fala disso, meu pastor? Com certeza. Com certeza. Então, olha que como Davi enfrentou a maior batalha na alma, a maior batalha que todos nós enfrentamos é nível de alma, na mente. Por isso, nós temos que estar com a nossa mente cheia da palavra, para que quando vier os ataques do inimigo, nós estejamos tão firmes nas promessas do Senhor que nada nos abalará. Porque o inimigo sabe a rejeição do passado, os complexos, os problemas que a gente teve no passado. Então, ele vai tentar mexer nas feridas. Por isso, a Bíblia fala em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente tem que estar sempre tomando posse das promessas, aplicando para nossas vidas, porque isso significa você estar se escudando nas promessas de Deus. E quando vier os ataques na tua alma, você vai discernir o que é santo, o que é profano, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é mentira, o que é verdade, o que é profecia de Deus, o que é profecia da carne ou do diabo. Então, a gente tem que discernir quando é do inimigo. Quando é do inimigo, você não vai se abater, pelo contrário, você vai resistir com a palavra de Deus. Quando Jesus ele confronta Satanás, Satanás está escrito, não só de pão viverá o homem, sim da palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus, ele confrontou a Satanás com a palavra, mas Satanás também, ele citava a Bíblia, texto fora de contexto. Por isso nós temos que conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar dos enganos, porque o inimigo quer que a gente ache que Deus não está nem aí, que Deus não ouve a nossa oração, que Deus não nos socorre na hora que mais a gente precisa, mas nós temos que crer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós temos que ter essa convicção. O Senhor não tira férias, ele não dorme, ele não cochila, mas é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, verso 4. Deus trabalha para aquele que nele espera. Por isso, nós temos que
conhecer a palavra, nós temos que meditar na palavra. E o pastor Giovanni falou que das portas principais da entrada da alma é o ouvido, mas os olhos é uma das portas mais importantes, os olhos, porque a gente está vendo muitas vezes coisas que não agradam a Deus na televisão, Netflix, filmes pornográficos, filmes de terror, filmes de cunho espírita, filmes de satanismo, e isso vai trazer conflito para a nossa alma, isso vai trazer angústia para a nossa alma, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e nós temos que filtrar aquilo que a gente está vendo, gente. A Bíblia fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos edificam. Então nós estamos... Eu creio, as portas do arrebatamento, Jesus está voltando, e nós temos que ser radicais, cortar o mal pela raiz. Os 5 sentidos são a porta de entrada para o diabo entrar nas nossas vidas, nos oprimir, lançar setas malignas, porque ele não vem frontalmente, ele vai lançando setas. Por isso a gente tem que estar atento as setas malignas, rebatendo o escudo da fé, como o pastor mencionou, e sempre se defendendo, protegendo, porque o inimigo lança uma seta de dúvida, uma seta de mentira, uma seta de uma pessoa que fala, Deus não está nem aí para você, ninguém te ama, ninguém te quer, e aí você vai aceitando, são setas que vão paralisar a sua alma, vai trazer complexo de inferioridade, rejeição, aquele sentimento ruim, aí você não sabe lidar com essa situação, e quando você vai se dar por conta, você está derrotado. Então nós temos que reagir, temos que ser proativo, e temos que orar sem cessar e declarar no nome de Jesus que as portas do inferno não vai prevalecer contra a nossa vida. É por isso que o mundo espiritual, às vezes a gente não consegue enxergá-lo, mas a gente consegue ver os seus sinais no plano físico. Olha só esse comentário da Rita Pães. Isso acontecia comigo quase todos os dias, ficava paralisada. Teve alguém que falou, é semelhante, é igual a epilepsia? Não, porque uma pessoa, quando ela está tendo um ataque epilético, ela sai de si, né? Ela perde a consciência. E isso não, a paralisia, quando isso acontece com alguém, a gente tem consciência. Inclusive, eu vou só pontuar isso aqui. Sim. Eu vi um comentário muito bom também aqui, a pessoa dizendo, se isso está acontecendo com as pessoas, é porque elas estão fazendo barulho no inferno. E de fato é isso. Sim. Pastor, mas eu não tenho nada. Eu sou aqui, eu tenho só minha casinha, não tenho nada. Por que o diabo está vindo contra mim? Porque você está vendo a sua situação atual. Mas o diabo, ele sabe do futuro que Deus preparou para você. E ele quer fazer com que você perca o foco e não chegue aonde Deus quer que você chegue. Ou seja, você não pode definir o local para onde você vai baseado na onde você está nesse momento. Porque o que Deus tem para você é muito maior e o diabo ele não quer. Então, olha só, aí ela ficava paralisada. Uma vez chegou um demônio do lado da cama dela, tirou a aliança e sorriu. Quando ela conseguiu se despertar, sair da paralisia, ela realmente estava sem aliança. Então você vê que não foi apenas um sonho, não foi apenas... Realmente foi um ataque feroz, Rita, que você sofreu do diabo. E nesse caso, com certeza, sem sombra de dúvida, pastor, tirou o símbolo da aliança, é contra o relacionamento, ele quer destruir o relacionamento dessa pessoa, não é? Com certeza. Quando eu tive o Covid, no meu quarto, em oração, clamando a Deus, eu vi o demônio que estava por detrás, era cinza, baixinho, ele olhava para mim e ria da minha cara, como se estivesse se divertindo com aquele momento a qual estava passando, tendo dificuldade até de respirar. E eu me senti tão quebrantado por aquele momento a qual eu estava passando, tão apequenado diante do problema, que eu via, parece que o inimigo tão pequeno, mas se agigantando.
Mas teve um momento assim que eu comecei a entrar em oração em línguas estranhas. Comecei a orar, falar: Senhor, esse espírito de morte que está por detrás, eu não aceito. Eu comecei a repreender, e foi uma batalha, mas eu vi ele com sarcástico, com aquele sorriso, menosprezando, ele olhando assim para mim, é como se dissesse: você vai morrer. Então, o diabo, ele assopra para você aceitar e você ficar desesperado. Então, nós temos que, como eu falei, que Davi, quando recebeu aquela afronta de Golias, Davi ignorou. Davi, ele foi e enfrentou no nome do Senhor Deus dos Exércitos, e ele prevaleceu. Então, nós temos que resistir e não se apequenar, e não ceder à mentira, ao engano, porque o diabo, ele blefa, ele tem limite até onde ele pode agir. Por isso, nós temos que entender que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Quando o inimigo ele nos paralisa a nossa fé, aí ele se agiganta e nos humilha, nos derrota mesmo. Então, nós temos que agir com fé. É verdade. Pastor, eu estava procurando aqui uma matéria justamente sobre isso aqui, ó. Uma mãe colocou uma babá eletrônica e ela capturou uma imagem. Isso rodou um mundo, né? Uma imagem de um demônio ali no quarto das crianças. As crianças são alvo do diabo, né? Existe um espírito chamado Exumirim, e isso aqui não é conversa fiada, não, porque eu já tive conversando com pessoas de outras religiões e eles realmente fazem trabalhos aí para crianças, principalmente em épocas festivas, como Cosme e Damião. São doces que são consagrados a demônio. Ah, pastor, mas quem teria coragem de fazer maldade para uma criança? Uma mãe para se vingar do esposo, um esposo para se vingar da mãe, tocar nas crianças para ferir. Hoje tem gente com coração maldoso para tudo. Uma vez eu fui orar no monte, pastor, e eu cheguei lá no monte para orar. Logo na entrada do monte, passaram lá os macumbeiros e eles fizeram com certeza era um trabalho para uma criança, porque havia naquele trabalho algumas velas e muitos doces, bala, pirulito, né, tinha uma bola. Então, era um trabalho realizado justamente para atingir uma criança. Já falando sobre criança, eu também gostaria que o senhor falasse um pouco também nesse sentido. Obra de feitiçaria, macumbaria, isso existe, isso pode afetar uma pessoa, destruir um casamento. Fale para a gente. Olha, é muito interessante esse assunto, porque é relevante essa abordagem aqui que eu quero trazer. Satanás, para tocar no casal, para destruir o casal, ele toca o quê? No filho. Eu fui chamado por uma família de pessoas católicas que estavam tendo problemas, que o filho não dormia, e passava dias sem dormir, à noite não conseguia dormir, e conseguiram convencer a família que um pastor fosse orar na casa deles, e eles tinham aquele preconceito, mas acabaram cedendo, porque a família é de médico, e fizeram de tudo e não conseguia descobrir o que estava acontecendo, então eles deduziram, deve ser alguma coisa espiritual. E quando eu cheguei nesta casa, eu ministrei a palavra falando que existe batalha assim no reino espiritual, que tem o propósito de tocar no filho, porque qual o propósito de Satanás? É destruir o casal, e estava acontecendo, que eles estavam em conflito, já falando em separação, porque a mulher fica nervosa, não consegue dormir, e o marido tem que trabalhar como médico, então ele estava também sendo atrapalhado no trabalho dele, então começou a haver conflito. Aí, quando eu entrei no quarto para orar, no quarto da criança, eu só falei para ele: se prepara que vai haver confronto, então vai ter algum sinal aí que o inimigo não está contente pelo fato de eu entrar lá no quarto. E quando eu entrei,
literalmente, a luz do abajur explodiu. A mulher, a babá que estava também junto, acompanhando, ela caiu desmaiada. Foi algo assim, sobrenatural, caiu desmaiada. Aí atenderam e eu repreendi toda a entidade maligna que veio para tirar a paz da criança, para deixar essa criança sem dormir, estava repreendido. E a criança já dormiu no colo da mãe, que a mãe falou, puxa, olha, meu filho está dormindo. Ela já ficou maravilhada. Eu falei, olha, a partir de agora, esta criança vai dormir de noite, porque o Senhor já limpou esse quarto, e o Senhor, Ele limpou e abençoou o teu quarto. E eu ensinei esta mãe a orar, fazer a oração correta, como ela deve orar, pedir no nome de Jesus. E a partir daquele momento, aquela criança nunca mais teve problema de dormir à noite. O pai, que era uma pessoa meio cético, ele ficou assim, perplexo, porque essa criança começou a dormir bem. A avó, que ficou revoltada de um pastor ter orado lá na casa da família, ela, quando soube que o neto começou a dormir, ela veio e eu fui novamente para visitar a casa para saber como é que estava o ambiente, a atmosfera da casa. E aí eles testemunharam, nós não temos mais problema, a criança dorme a noite toda. Aí a avó falou assim, meu filho, o meu neto tem que fazer uma cirurgia, ele tem um problema, agora não me lembro aonde essa criança tinha um probleminha e que tinha que fazer uma cirurgia. E eu falei para aquela avó que ela pediu para orar pela cura. Eu falei, Jesus hoje vai curar o seu neto também. Ele não só deu sono, mas vai curar. E houve uma cura milagrosa. O pai, por ser médico, fez o exame, aquela radiografia minuciosa, e ele ficou perplexo, estupefato, porque, como um grande, brilhante médico, teve que constatar, houve um milagre, porque Jesus fez uma cirurgia e glória a Deus. Fez algo maravilhoso. Até hoje, essa família já se passou alguns anos, até hoje eles têm um carinho por mim, um agradecimento a Deus, mas eles se voltaram para Deus e hoje eles vivem, colocam a oração como prioridade na casa deles. Então, glória a Deus, porque não adianta ir lá orar se a pessoa não se posiciona. Então, o inimigo vai e volta. Mas, glória a Deus, que a gente ensina as pessoas como devem proceder diante dos levantes do inimigo. E aquela criança hoje cresceu, uma maravilha. Então, Deus é tremendo. Glória a Deus. Pastor, testemunho forte, tem alguns para contar também, mas eu não sei se o tempo dá. Mas olha aqui isso aqui, ó. Câmera fraga, vulto bizarro, rondando o berço de crianças nos Estados Unidos. Às vezes a criança fica perturbada, a criança não é assim, mas ela fica perturbada, passa a noite acordando, às vezes acorda gritando, desesperada, né, sem nenhum motivo aparente. Você precisa orar pelo teu filho, isso é batalha espiritual. O teu filho foi escolhido por Deus, a tua criança foi separada por Deus para um grande propósito nessa terra. E o ataque do diabo agora, nesse tempo, é as nossas crianças. Vocês viram o comercial do Burger King, vocês viram todos os comerciais que eu tenho falado aqui nesse canal, né, mostrando esse novo modelo de família, esse novo padrão, esse novo normal, querendo colocar na cabecinha dos nossos filhos que isso é bom, que isso é normal, quando na verdade é promiscuidade, vai contra nossos princípios e valores cristãos. O diabo está atacando e a igreja está dormindo. Aí a criança é perturbada, a criança ali, né? É demônio, gente. Você precisa cuidar do seu filho em oração, vencer esse mal em oração. E falando na questão de obras feitas por pessoas de outras religiões, por exemplo, a pessoa quer destruir o casamento da fulana.
Aí vai lá, pega uma peça de roupa, pega uma fotografia, faz alguma coisa. Isso pode atingir a pessoa se ela não tiver firmada na oração, meu pastor? Com certeza. A Bíblia fala em Efésios 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. A Bíblia fala assim, Provérbios 28, verso 13, aquele que encobre seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então o inimigo trabalha com legalidade. Se a gente guarda mágoa, ressentimento, pecado e não confessa, nós somos atingidos. A Bíblia deixa bem claro em Oséias 4:6, o meu povo está sofrendo, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento da minha palavra. Então, esse trabalho de amarração no casamento, ou a pessoa com tendência ao suicídio, existe trabalho que vai levar essa pessoa a tirar a vida, a desistir da vida, porque a vida dela está amarrada de todo jeito. Então, foi abandonado pela esposa, abandonado pelos amigos. Aí chega um momento, o inimigo vai falando, pula do prédio, toma um veneno, dá um tiro. Então, gente, é uma luta espiritual. Por isso, nós temos que sair de cima do muro, nós temos que buscar Deus com intensidade e deixar de ser religioso, simpatizante de placa de igreja, nós temos que ser de Jesus, nós temos que entregar nossa vida para Jesus, porque a luta é espiritual. Satanás hoje sabe que pouco tempo lhe resta, então ele vai tentar levar o maior número possível de pessoas para o inferno, e a Bíblia fala, se Jesus não abreviasse os dias, muitos se perderiam, e o cientista fala que os dias estão sendo abreviados, gente. Então nós estamos, eu creio, nós somos a geração do arrebatamento, e o inimigo sabe que pouco tempo resta, por isso nós temos que deixar de ser simpatizante e temos que ser adoradores, temos que andar com Jesus, temos que ser discípulos de Jesus para cumprir a grande comissão que o Senhor nos confiou, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está no trabalho, as pessoas vão ver o teu bom testemunho, vão ver o teu caráter, porque não adianta no blá 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 que você vai ganhar as pessoas para Jesus, mas é o teu procedimento, é a tua vida que vai ser o espelho, que as pessoas vão olhar e vão dizer, poxa, onde essa pessoa vai, a atmosfera muda, onde essa pessoa vai, ele atrai as coisas boas, porque tem a bênção de Deus. Então, gente, esse é o tempo que nós temos que tomar posição, porque Jesus está voltando, e o inimigo está usando seus bruxos, seus feiticeiros. Eu tive uma experiência aqui, fazendo as minhas lives, e eu sempre falo, Senhor, que teu anjo venha e pegue os pedidos e responda os pedidos de todos os meus queridos irmãos. E a faxineira entrando dentro de casa, ela viu o anjo do Senhor entrando, bem calmo, sereno, tranquilo, entrando aqui nesse quartinho a qual eu estou, e como estivesse pegando os pedidos, porque eu oro sempre, Senhor, pega os pedidos de todas as pessoas que estão necessitadas. E o anjo do Senhor foi visitar o quarto que estava minha esposa contemplou esse anjo, até o meu cachorro, uma cachorra, contemplou a minha esposa, olhava para ver se ela estava vendo o anjo, e ela olhava assim para cima, contemplando o anjo. Então, gente, é uma realidade, um mundo espiritual, assim como é uma realidade que demônios também visitam a nossa casa. Eu me lembro quando o meu filho era pequeno, demônios apareciam para o meu filho, aí eu comecei a orar, repreender e ungir meu filho, abençoar meu filho, profetizar no nome de Jesus a cobertura do sangue do Cordeiro, e o meu filho começou a dormir bem, mas ele tinha visão de ver os demônios, ele falava, ó, o bicho aqui, ó, tá aqui, e a gente não via, mas a gente entendeu, vamos orar, porque o inimigo sabe que Deus tem um propósito na vida do nosso filho, mas vamos orar, glória a Deus, e começou a dormir muito bem. Então, gente, nós temos que exercer a autoridade de Jesus. Não adianta você correr atrás de irmão bênção, você é uma bênção, você tem que exercer a autoridade, você tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala em Marcos capítulo
16, verso 15, os sinais nos seguirão, os que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Isso não é mérito, não é prerrogativa de sacerdote, de apóstolo, de bispo, é para todos aqueles que entregou a vida para Jesus, já tem essa autoridade, porque o véu do templo foi rasgado e nós temos acesso ao trono de Deus e podemos pedir: Pai, é no nome do teu filho Jesus, eu peço agora a tua vitória, o teu livramento, o teu escape, e o Senhor vai nos responder, porque ele ouve a oração da fé, e a fé exalta, engrandece o Senhor. Antes da gente fazer essa oração forte, nós vamos fazer uma oração forte para todos que estão aqui. Isso pode acontecer na sua casa, é isso que eu vou perguntar agora para o pastor Daniel Adams. Pastor Daniel, quando eu faço oração forte por libertação, acontece algumas coisas, tá? No plano físico. Sim. Algumas pessoas dizem que alguém chamou no portão e vai ver, não tem ninguém. Já teve um caso ou outro de alguém dizer, olha, a campainha tocou, realmente a campainha tocou, vai ver, não tem ninguém. Houve como se fosse pisadas, alguém pisando no quintal. Houve o barulho no telhado, como se tivesse alguém no telhado. Tem gente que ouve o nome, falar o nome, fulano, né? Não só no momento da oração, mas no decorrer do dia, ouve alguém chamá-la e ela vai ver, não tem ninguém. Outras pessoas, dentro de casa, tem a sensação de que tem alguém ali e quando ela olha, passa um vulto e não tem ninguém, sabe? Tudo isso também falamos de âmbito espiritual que se manifesta no plano físico? Com certeza. Acho que a penúltima live que a gente fez, o que aconteceu? Muitas pessoas passaram para você no chat, olha, caiu o espelho da minha casa, aconteceu coisas no reino físico, como sinal que o diabo estava furioso e que ele estava sendo expulso, estava sendo denunciado quando a gente estava orando. Então, acontece, o inimigo fica furioso porque ele está sendo denunciado, ele está sendo expulso, e Deus está trazendo libertação. Então, ele faz o seu barulho, por isso que a gente tem que ter foco, não podemos nos distrair e permanecer firme. Então, acontece sim. É verdade. E a gente precisa do reforço dos irmãos aí, deixando o like, compartilhando e também orando por nós, gente, porque sim, pensa na retaliação que a gente passa por estar contando segredos, né, que o diabo não quer que você saiba aqui. Antes da gente orar, eu preciso dizer para você isso. Pastor, eu fui vítima de uma obra de macumbaria. Pastor, sumiu uma peça íntima minha, uma fotografia. Teve um caso de uma pessoa que encontrou uma obra de macumbaria dela mesma, fizeram para ela a foto do casal e tal, e agora, não, fica tranquila, nós vamos orar, maior é Deus do que qualquer obra de macumbaria, de feitiçaria, mas você precisa também da legalidade para Deus trabalhar. Às vezes, além da pessoa ser vítima de uma obra de feitiçaria, ela continua dando legalidade para o diabo, entendeu? Fazendo, pecando, continua na vida de promiscuidade, e aí não adianta nada. Então, são brechas que a pessoa vai abrindo na vida dela, infelizmente. Só que aqui em Lucas 10, versículo 19, Jesus diz assim, ó, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Serpente e escorpião, isso aqui trata-se de demônios, né? Falando no mundo espiritual, trata-se de demônios. Deus é fiel, meu pastor, glória Amém. A Deus. Gratidão a Deus. Uma unção muito forte também, o Senhor visitando a todos que estão te seguindo e todos que estão vendo esta live estão sendo visitados pelo Amém, poder do Espírito Santo de Deus, e o Senhor manda dizer, estou trazendo cura neste momento, estou libertando, estou sarando, estou tirando a insônia, estou tirando a perturbação, estou quebrando hoje palavras imprecatórias, estou quebrando palavras malditas, eu vos abençoo, eu vos trago cura, eu, Senhor, visito hoje a vossa alma oprimida, triste,
alma que está clamando por socorro, eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou hoje restaurando casamentos, eu hoje estou restituindo o que o diabo roubou, hoje estou demolindo fortalezas das trevas, aquilo que parece impossível para ti. Eu sou Deus do impossível. Creia e tu verás a minha glória, porque para mim não haverá impossível em todas as minhas promessas. Creia somente e tu verás que eu sou o Senhor, que operei no passado e opero hoje. Eu estou desenrolando projetos, estou desenrolando causas na justiça, estou colocando a minha mão poderosa, estou abrindo portas de emprego, eu estou visitando o meu povo, atendendo às necessidades dos meus filhinhos que clamam a mim dia e noite. Eu estou visitando os meus amados, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, meu pastor? Amém, glória a Deus. Eu vou começar a orar por você agora. Eu gostaria que você que está em pé... eu estou de pé, pastor, estou aqui lavando a louça. Pare agora o que você está fazendo. Procure uma cadeira, o sofá da sua casa, a beira da sua cama. Sente-se, tá bom? Sente-se, nós vamos orar. Você vai ser tocado por Deus agora. Algumas pessoas vão sentir o coração acelerar, né? Sintomas de arritmia. É Deus te tocando. Pastor, as minhas pernas ficaram bambas. É o poder de Deus te tocando e te libertando. Pastor, eu estou ouvindo barulho. Deixa o barulho para lá e fica focado na oração, porque é Deus visitando a sua casa. O Senhor me disse aqui, enquanto o pastor profetizava, o Espírito Santo me dizia: eu vou enviar miríades de anjos agora no lar de cada pessoa que está nessa live, para quebrar agora a obra de macumbaria, feitiçaria, a inveja que colocaram nos seus filhos, no seu casamento. Pastor, não tenho nada, mas você tem um casamento feliz, e tem alguém que tem tudo, mas o casamento é infeliz e tem inveja do teu casamento, tem inveja dos teus filhos, tem inveja da sua bicicleta, tem inveja do seu sapato, da sua roupa. E Deus, ele está quebrando hoje a inveja. E ele vai visitar lares aqui agora. E nesse momento que nós orarmos, pessoas vão testemunhar agora que foram curadas instantaneamente. Você que está com dor agora, pastor, eu estou com dor aqui. Se concentra na oração, esqueça dessa dor, e quando terminarmos a oração, você vai procurar a dor, e não vai ter mais dor. Outras pessoas vão testificar posteriormente, porque não é uma enfermidade que dá para ser identificada assim agora, mas você vai fazer o exame e vai dizer: pastor, eu estava com pedra na vesícula, eu estava com pedra no rim, eu estava com uma anormalidade no meu corpo, e depois da oração fiz o exame, e o Senhor Deus me curou. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos agora. Eu vou começar a orar. E o pastor Daniel vai continuar orando em seguida. E nós vamos testificar milagres aqui para a glória de Deus. Glória a Deus. Fecha os teus olhos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença nós nos encontramos agora. Esse meu irmão, essa minha irmã já está sentado agora com o celular do lado, Senhor, ouvindo essa oração e orando conosco. Pelo poder sobrenatural dos céus e da fé, nós oramos agora, meu Pai. Pedimos, meu Deus, a sua intervenção divina diante desse problema. Essa pessoa que tem sofrido, meu Deus, há tanto tempo desempregado, batendo em tantas portas, mas não consegue, meu Deus, uma solução. O Senhor é o Deus que pode, meu Deus, visitar com solução, visitar com restauração, abrir portas, destravar aquilo que está travado na vida dessa pessoa. Pai, toda ação do diabo, toda ação diabólica na vida dessa pessoa, inveja, olho gordo, maldição hereditária, problemas agora conjugais, familiar, essa criança, esse adolescente, essa adolescente que está revoltado, revoltada, o espírito da prostituição tomou conta da vida desse jovem, dessa jovem, ela não obedece mais, não respeita mais, tem sido agressiva com essa mãe, com esse pai, no
nome de Jesus, Satanás, tira a tua mão dessa família, tira a tua mão desse lar, esse marido que não dá mais, meu Deus, valor para a sua família, o negócio dele é só bebedice, é o bar, é os amigos, em nome de Jesus, espírito da bebedice, dos vícios, Zé Pilintra, Maria Mulambo, todo demônio agora que está agindo contra essa casa, contra essa família, no nome de Jesus, vai embora, bate em retirada, sai agora, essa pessoa agora que está enferma, meu Deus, quem sabe o problema é no sangue, é diabetes, é colesterol, um problema, meu Pai, que para os médicos pode ser insolúvel, toca na saúde agora, toca na saúde agora, toca no sangue agora, purifica o sangue dessa pessoa, cura do câncer, cura da AIDS, cura do colesterol, do diabetes, da osteoporose, visita os nervos, os ossos, a carne dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés, aonde houver alguma normalidade, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu não estou orando em nome do pastor Daniel Adas, eu não estou orando em o meu nome, não, eu oro no nome de Jesus. Todo mal agora, em nome de Jesus, saia! Obra de macumbaria, feitiçaria, olho gordo, inveja, vai embora agora, vai embora agora. Já tem alguém sentindo o toque de Deus. Miríades de anjos foram enviadas para batalhar. Tem gente já ouvindo barulhos, tem gente já sentindo ação. O mundo espiritual agora está em guerra. Há uma batalha travada agora no mundo espiritual pela sua vida, pela vida dos seus filhos agora. Sai agora, demônio, este mirim que tem perturbado essas crianças. No nome de Jesus, sai agora todo mal. Pode continuar orando, meu pastor. Senhor, eu quero orar por todos, Pai, que estão infectados, Pai, por esse mal, Pai amado, que está afetando tanta gente, que estão, ó Deus, na UTI, dependendo do respirador. Eu declaro agora, Pai, que o Senhor toque no pulmão dessas pessoas queridas da família, Pai, parentes, amigos, pai e mãe. Toca agora no pulmão, que volte a respirar, Senhor. Eu repreendo o espírito da morte. Eu proíbo agora de ceifar essas vidas, no nome de Jesus. Eu declaro agora que esse mal saia do pulmão. Limpa o pulmão agora, Senhor. Que os médicos fiquem perplexos com o poder de Cristo Jesus atuando agora. Visita, Senhor, pessoas queridas que estão no leito de hospital, na UTI, Pai, que estão, Senhor, dependendo do respirador. Toca agora, Pai, porque eu declaro que essa pandemia, Senhor, não tem poder, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor visite os nossos queridos. Pai, eu te peço agora, Pai, pessoas que estão com câncer, Senhor, extirpa agora o câncer, Senhor. Extirpa agora esse câncer, Senhor. Aonde estiver, eu declaro que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras. Eu declaro, você está curado. Ser curado agora. Todo espírito de enfermidade proveniente de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo, de voodoo, seja agora arrancado dos corpos. Todo e qualquer trabalho feito que lançou enfermidades, que seja agora extirpado, porque os médicos não conseguem detectar o que é, qual o problema que está acontecendo com a pessoa, porque é espiritual. Arranca agora, Senhor, todo este mal, Pai, arranca esse mal. Eu declaro, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras de Satanás. Eu declaro agora, esses corpos agora sejam livres, livre da enxaqueca, livre da opressão, livre da angústia, livre do sofrimento, livre da depressão, livre do síndrome do pânico. Eu declaro agora toda espécie de enfermidade, todo espírito de enfermidade não tem poder sobre esse corpo, porque eu declaro que esse corpo é templo do Espírito Santo. Eu invoco em concordância com o pastor, ó Deus amado, pela cura. Eu declaro, Senhor, juntamente com o pastor Giovanni, que todos os teus filhinhos agora que estão participando desta live, todos sejam tocados no corpo físico, sejam tocados na alma, que receba a libertação, que receba a restauração, que receba o milagre do Senhor. E eu abençoo também
quem tem uma loja, quem tem os seus negócios, seus estabelecimentos. E, ó Deus, que o Senhor abençoe e prospere, Senhor. Eu repreendo todo e qualquer tranca-rua que saia do caminho dos teus filhos. Eu profetizo, Senhor, os cardumes de peixe chegando nas redes dos teus filhos, o favor de Deus chegando até os teus filhinhos, Pai. Supra as necessidades, Senhor. Atenda o clamor daquele que está desempregado, daquele que está pedindo, Senhor, eu não tenho comida para pôr na minha mesa. Senhor, atenda o clamor dos teus filhos, Senhor. Abençoa todos, Pai, que esta live, nesta noite, Senhor, todos que estão participando e que vão participar mais tarde, Senhor, todos sejam abençoados, todos sejam tocados, que a resposta do Senhor Jesus alcance a todos, porque eu creio, Senhor, nesta ferramenta, que nós podemos alcançar famílias e abençoar famílias, Pai, e eu creio no poder da palavra. A palavra não volta vazia, mas cumprirá no seu propósito. Eu declaro todos abençoados, e quem não dormir à noite vai dormir bem de noite. Crianças que não tinham dificuldade de dormir, vão dormir bem à noite, porque nós declaramos hoje a paz do Senhor, Jeová Shalom, sobre as famílias, Jeová Jireh, o Deus da provisão, vai trazendo a provisão, Jeová Sabaote, o Senhor vai pleitear nossa causa, já está pleiteando, o Senhor Deus dos exércitos já está pleiteando a nossa causa, e eu declaro, Pai, Jeová Tsequeno, o Senhor, nossa justiça faça justiça e abençoa teu povo amado, Pai. Eu abençoo, Senhor, o povo da fé que participam nesse canal, Pai, os seguidores, Senhor, do pastor Giovanni, que o Senhor abençoe a todos, Pai, abençoa as famílias. Ó Deus, que haja, Senhor, muitos testemunhos para contar o que Jesus fez nesse dia 26 de junho de 2021, Pai, porque eu creio que hoje o Senhor quebrou todo o ciclo de maldição. Eu creio que hoje o Senhor está abrindo portas, abençoando o teu povo, Pai, porque eu creio que é profético esta live, Senhor. Para a honra e glória do Senhor, já te agradecemos pelas vitórias para os teus filhinhos, Pai. Amém, Jesus. Eu recebo. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você diga amém. Você que está aí, diga amém. Diga graças a Deus. Respira fundo. Isso, você que sentiu aí sintomas de pressão alta, pressão baixa, coração acelerou, as pernas bambeou, tá suando frio, é tudo sintomas de libertação. Você foi tocado por Deus aí agora. Amém. Isso é motivo de você se alegrar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria que o pastor agora fizesse um apelo, pastor. Nós estamos com 2.800 pessoas ao vivo. Eu gostaria que o senhor fizesse um apelo para que algumas pessoas possam retornar para os braços de Jesus. Esse é o primeiro passo que nós devemos dar para a nossa libertação, estar ao lado de Jesus. Você vê que todas as pessoas que iam em direção a Jesus, elas eram libertas, né? Então eu vou deixar o pastor na tela para fazer esse apelo em nome de Jesus. É muito importante você reafirmar sua fé em Jesus, porque Jesus está voltando. E nós temos que entender que a religião não salva ninguém, a placa de igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Eu quero que você reafirme a sua fé em Jesus e se posicione hoje, porque a partir de hoje você vai ser um guerreiro, uma guerreira, e Deus vai começar a fazer proezas usando a sua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, que nesta noite, esse momento tão importante da sua vida, porque Deus te colocou nesta live para você ser tocado, para ser despertado do sono da indiferença e se voltar a Jesus, porque Jesus te ama, ele não te abandonou. A maior prova do amor de Deus, que Deus semeou seu único filho para que você faça parte da família de Deus e saiba que a eternidade te aguarda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor está preparando para você. Então, hoje, rompa com o mundo, rompa com qualquer pacto com as trevas, que você hoje faça esse concerto, volte para Jesus, porque Jesus está de braços abertos dizendo: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu quero que você faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e confesso no meu coração que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor.
Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, porque a partir de hoje eu declaro que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu me rendo nesta noite. E eu declaro que eu sou filho de Deus. E hoje eu recebo a tua bênção. Meu nome está sendo escrito no livro da vida. E eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Amém. Se você fez essa oração, parabéns, porque o teu nome foi escrito no livro dos céus. E a Bíblia fala em Lucas 15:10, a festa nos céus. Os anjos estão fazendo maior festa, maior torcida, porque você voltou para os caminhos do Senhor, você se reconciliou com o Senhor e você entregou sua vida para Jesus também. Então você é privilegiado, porque Jesus está voltando e nós somos a geração do arrebatamento. Então, glória a Deus, que a Bíblia fala, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então esse é o tempo de se voltar para Jesus, porque Ele é bom e Jesus está com você. Que Deus te abençoe. É muita gente voltando e aceitando Jesus, mas eu quero, em nome aqui do Alexandre Evaristo, que está dizendo, eu quero voltar, parabéns, Alexandre, e em nome dele, eu quero parabenizar todos que tiveram essa decisão hoje. Deus vai te apresentar um pastor, uma igreja, para cuidar de você, para te orientar, para você batizar, para você servir a Jesus, né? O arrebatamento está próximo, mas dá tempo ainda de você apresentar frutos dignos de arrependimentos. Amém. Para a obra de Deus, muitas pessoas testificando que foram tocadas por Deus, outras que receberam uma cura. Muito bom isso, glória a Deus. Milagres acontecendo instantaneamente para a glória de Deus. Eu quero agradecer aqui de coração a irmã Shirley Silva, está aqui dando um aleluia aqui. Meu irmão está aqui, pastor Rodrigo Dias, também é um canal abençoado, tá? Amém. Tá alertando as pessoas. Pastor Daniel, vou falar para ele convidar o senhor para ir no canal dele lá. É um canal também profético, escatológico, está aí alertando, anunciando aí a volta de Jesus. Amém. É uma benção, meu irmão pastor Rodrigo, tá? Eu quero agradecer também ele, que é o moderador, a irmã Michele, a irmã Shirley, todos os irmãos que moderam aqui, o Rosenildo, o Jefferson, obrigado. Vocês são uma peça fundamental, todos aqui, sem exceção, são uma peça fundamental para que esse canal, então, continue sendo abençoado e abençoando vidas. Que eles estão aqui no chat, né? Aqui comandando, aqui nos ajudando. E eu, sem palavras para agradecer os irmãos aqui, tá? Obrigado mesmo. Um beijo no coração de vocês. Olha aí, a Núbia já se inscreveu nos 2 canais. Deus abençoe, Núbia, pela sua inscrição. Olha, eu quero agradecer o senhor pela doação que o senhor fez nesse canal, que é a doação do seu tempo, né? O senhor doou o seu tempo aqui para o canal Povo da Fé, de uma maneira abençoada. Nós, na verdade, eu não tenho palavras para agradecer ao senhor por isso, tá? Que Deus possa abençoar o senhor. Amém, glória a Deus. Bom, vamos lá. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação divinal do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Você pode dizer amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe o povo da fé. Amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.